Fala, gente, tudo bem com vocês? Bora para mais uma review. Meu nome é Rodrigo Esser e hoje eu vou apresentar para vocês o Audio Dream Motus. Bom, o Motus é um fone nacional feito pela Audio Dream, que é uma empresa nacional, e é um fone geralmente utilizado para retorno de palco ou especificações profissionais. É um fone custom in-ear na faixa dos R$4.000, intermediário da marca. O que é interessante da Audio Dream em geral é que, apesar de fazer fones custom para uso profissional, eles têm também um grande mercado audiófilo. Por que isso acontece? Bom, fones custom para palco geralmente costumam ter uma transparência, velocidade, detalhamento e neutralidade bem grandes. E basicamente são características que muitas vezes os audiófilos procuram com muito afinco. Então geralmente também audiófilos compram esse tipo de fone. Esse fone foi enviado para mim pelo René da Audio Dream. Muito obrigado, René, para review. Eu vou deixar os links da Audio Dream, do Motus, tudo aí, porém eu não estou sendo pago de forma alguma para essa review e mesmo se vocês comprarem com os links eu não serei monetizado. Então todas as opiniões desse fone são minhas. Começando com a construção, gente, como eu disse, ele é um fone caro, ele é um fone de R$4.000, mesmo sendo intermediário da marca, e ele é sim muito assertivo. Ele tem um corpo em silicone muito resistente, você percebe que se cair no chão, pisar em cima, algo acontecer durante um show ou algo assim, o produto vai aguentar o tranco, ele não vai despedaçar, ele não possui colas no meio, não é um corpo colado em outro, ele é todo sólido, pois eu já vi fones in-ear caindo em palco e abrindo no meio igual um ovo, e isso é complicado. Então você nota alguns cuidados nessas características. Ele vem com uma case Pelican bem parruda, bem elegante, assim como o do Ad, e cara, é sensacional. Você guarda o fone ali, bota na mochila, você tem a certeza que o fone não vai quebrar enquanto está sendo transportado. Vem com boas ponteiras, vem com um cabo excelente. Eu vejo algumas pessoas reclamando do cabo da Audio Dream, porque o cabo da Audio Dream é um cabo um pouquinho fino, simples, pretinho. E na verdade vocês estão olhando pela ótica errada. Principalmente o audiófilo procura muitas vezes uns cabos exuberantes. Até ia ver se eu tinha algum ali, mas não tem. Cabos exuberantes, cabos mais grossos, com materiais diferentes. Só que para palco, gente, isso não funciona. Você precisa de um cabo leve, maleável, sem microfonia e resistente. É isso que o cabo da Audio Dream oferece. E de preferência discreto. Você tá com uma roupa preta, o cabo é todo preto, não vai ficar aparecendo, né? Geralmente o artista não quer ver que você tá usando o fone in-ear. Alguns querem, mas geralmente não. Então o cabo é muito assertivo para uso profissional. E se eu tenho uma crítica para fazer pro Motus é o conforto. O fone que eu tenho aqui para avaliação é a versão universal, né? O que significa universal? É universal do reino de Deus? Não, universal significa que ele é para todas as orelhas. Eu posso emprestar para minha namorada, para minha mãe, eu posso revender, eu posso comprar um universal e eles vão encaixar nas orelhas como um fone comum, né? O problema é que o Motus conta com armaduras balanceadas bem grandes, então ele é um fone grande e para minha orelha não ficou confortável, eu ouvia por meia hora, tinha que tirar, dar uma respirada, colocar de novo e assim por diante. Fato é que o pior ponto do Motus para mim foi o conforto, mas ao mesmo tempo é o ponto mais forte dele, porque ele é um fone que pode ser custom, né? O que isso significa? Você vai lá na Audio Dream ou manda o molde da sua orelha para eles mandam a massinha, você faz, tira o molde e eles fazem o fone no formato da sua orelha, né? E só encaixa aqui. Gente, R$4.000 não é pouco dinheiro. Você já está comprando um fone bastante parrudo, com especificações bem interessantes. Vai lá, gasta um pouquinho a mais e faz ele se transformar custom. Você vai ter um conforto melhor, isolamento maior, uma melhora no som, uma resposta melhor, então só vantagens gastando um pouco mais. Gastou 4 mil no fone? É bastante dinheiro? Já faz custom, vai por mim, vai ficar melhor. Então, o pior ponto dele em construção é o conforto, mas pode se tornar o melhor se você fizer ele custom. Agora falando do som, cara, o som do Motus é simplesmente incrível. E antes de falar do som, eu tenho que falar um pouquinho sobre amplificação, porque é o seguinte... o Motus é um fone in-ear e geralmente in-ear toca em qualquer lugar. Você bota na batata, né? Pluga na batata já tá saindo som. Você pluga num celular super simples, tá saindo som no computador. Não são exigentes com amplificação, mas o Motus foi uma exceção, cara.
Eu lembro que eu estava ouvindo ele no meu amplificador, o Phil K5 Pro, e o Phil K5 Pro tem diversos ganhos, baixo, médio e alto. E eu estava ouvindo no baixo, né? Que é onde geralmente eu escuto in-ears, que são bem sensíveis. Papo vai, papo vem, o René tinha me mandado o fone e alguns dias depois me perguntou: e aí, cara, o que você tá achando do Motus? Eu falei: cara, o Motus é um fone legal, tô gostando assim, mas eu achei ele um pouquinho em V. O René respondeu: ó, ele não é em V não, ele é um fone com uma pegada diferente, tem algo errado. Eu fiquei pensando, né, um fone em V, pra quem não sabe, é um fone com mais graves e agudos. Fiquei pensando, caraca, bicho, o que tá acontecendo? Depois o René me mandou uma mensagem: cara, você tá amplificando esse fone direito? Eu fiquei: porra, como assim, cara? É um fone in-ear, não tô, né? Eu falei: ó, cara, eu tô no amplificador de mesa, no Phil K5 Pro, amplificador bom. Dele: ah, e o ganho? Eu falei: o ganho tá no baixo. Dele: bota no ganho médio e alto aí pra fazer um teste. Fato é que quando eu botei no ganho médio, o fone desabrochou e simplesmente teve todas as suas capacidades aumentadas. Inclusive esses agudos que estavam me incomodando desapareceram e tiveram um controle muito maior. Por que eu estou contando isso, gente? Se você pensa em comprar o Motus, está vendo essa review, tenha em mente que ele vai soar ok no seu celular, vai, mas ele vai se beneficiar muito mais de amplificação dedicada, seja no amplificador de mesa, seja num DAP, seja no que for, tá? Então tenha em mente isso. Agora, falando do som, depois de desabrochado e bem amplificado, o Motus é simplesmente o melhor in-ear que eu já ouvi. A pegada do Motus eu diria que é bastante linear, principalmente nos médios e agudos. São médios e agudos muito lineares, eu não sinto nenhum pico, vale ou algo de errado acontecendo. Mas nos graves ele tem uma leve elevação nos médio graves, que é onde bate a pancada da bateria. Ele tem aquela gordura extra, uma espessura a mais. E é uma característica que eu gostei bastante. Eu não sou tão fã de fones completamente neutros. Eu acho que quando o fone é muito neutro ele começa a virar uma ferramenta técnica e fica um pouco sem vida e sem graça. E o Motus, apesar de muito natural e neutro, tem bastante vida, bastante impacto, bastante dinâmica e bastante graça. É um som vivo, um som energético, ainda assim mantendo sua compostura e sendo muito natural e neutro. Dá até para usar para uso profissional, é melhor que muito fone que o pessoal usa por aí, né? Então, o Motus me surpreendeu bastante. E vocês lembram que eu falei que ele tem graves a mais? Geralmente, quando um fone tem graves a mais, como é o caso desse carinha aqui, o Decone Blue, você tem algumas coisas acontecendo. Você começa a inserir artefatos na música, reverberação dos graves, os graves começam a invadir os médios, o fone fica lento, fica pesado. Se você tem uma música muito complexa, com várias batidas graves tocando com muita velocidade, o fone não consegue acompanhar. E o que me surpreendeu no Motus é como ele tem bastante graves, assim, não é absurdo, mas ele tem mais graves, e ainda assim tem o maior controle de graves que eu já ouvi. A velocidade é incrível, a separação instrumental nesses graves é incrível, a texturização também, a extensão é muito boa e o timbre é muito correto. Então, são os melhores graves que eu já ouvi. Eu tinha dito na review do Duad, que o Duad, o fone de entrada da marca, tinha os melhores graves que eu já tinha ouvido em um in-ear, e o Motus é melhor ainda. É muito surpreendente a velocidade que ele tem. Você coloca, por exemplo, Honor Thy Father do Dream Theater, que é uma música muito complexa e rápida. Cara, ele separa como se fosse nada, ele pega e vai picando cada som, é impressionante. E o mais interessante é que ele não faz esforço para fazer isso, ele só vai separando e você vai recebendo toda essa informação de forma muito natural e é muito impressionante. Partindo para os médios, você tem uma linearidade, como eu falei, são médios para os meus ouvidos muito corretos, não sinto pico, não sinto vale, eles emendam muito bem com os graves e com os agudos. E são médios um pouquinho, eu diria, mais espessos do que o que eu considero neutro. E na verdade eu gosto bastante disso. Eu não gosto de fones com médios muito finos. Como eu poderia representar isso mais ou menos seria o seguinte: eu tenho ali um Sennheiser HD 660 que tem médios bem espessos, calorosos, com muita textura, e eu tenho ali também o Hi-Fi Man 560, que já é o oposto. É bastante linear também, mas tem médios meio finos, né? É um pouco difícil de explicar essa característica,
mas comparando com esses dois fones fica claro, você coloca um, coloca o outro, os médios mudam muito, mesmo os dois tendo médios bem lineares. E eu sinto que o Motus tende um pouquinho mais ir para o lado do Sennheiser, que tem médios um pouquinho mais espessos. Ainda assim é bem menos que o 660, é algo que possivelmente, se você não está acostumado com muitos fones, você nem vai notar, mas é um incremento muito bem feito, ele pega um pouco de ancoragem dessa gordura extra dos graves e traz uma espessura a mais para os médios e fica bem interessante. Vozes femininas, vozes masculinas, acordes, cordas de aço, tudo fica com um timbre muito natural. Geralmente eu reclamo que fones com armaduras balanceadas têm um timbre um pouco metálico nos médios. Não sinto isso com Motus e para mim os médios são quase irrepreensíveis. Partindo para os agudos novamente, só elogios, é o melhor fone que eu já ouvi em ear, realmente é difícil colocar muito defeito. E eu lembro que quando eu ouvi o Duad, né, eu tenho um review do Duad aí, que é o fone de entrada da marca, os agudos foram a região que para mim decepcionaram e fizeram eu pensar, não, o Duad não vale esse preço aqui, pelo menos para mim. E o Motus custando mais que o dobro do Duad para mim vale, de tanto que ele melhora esses problemas que eu sentia nos agudos. O Motus tem agudos, na minha opinião, bem mais elevados que o Duad eu julgava um fone um pouquinho escuro, e o Duad conseguia ser mais agressivo que o Motus, o que é interessante, ele era um fone escuro e ainda assim conseguia ser agressivo e sibilante. O Motus não sibila, o Motus não fica agressivo e o Motus tem uma extensão bem melhor, também uma textura bem melhor nos agudos. Os agudos têm um senso de detalhamento muito grande, um arejamento bastante grande também. O palco sonoro é bastante expansivo, me surpreendeu bastante para o in-ear, né? E o René ainda falou, cara, o palco do Motus não é muito grande, se você for para os topos de linha da marca, aí você vai ver o que é palco grande. E cara, o Motus já me surpreendeu bastante em palco. A separação instrumental nos agudos também é muito alta, assim como nos graves, é um fone muito veloz e basicamente é a coisa mais detalhada que eu já ouvi. Eu posso comparar até com fones over-ears bem caros, tipo o DT1990 Pro da Beyerdynamic, que é uma máquina de detalhamento também, e o Motus é mais detalhado. E sabe o que é interessante? É que o DT1990 faz força para ser detalhado, o Motus não. O que eu quero dizer com isso? O DT1990 é muito detalhado porque ele tem agudos elevados e ele vai jogando na sua cara todo aquele detalhamento de forma meio metálica, de forma agressiva, e ele basicamente empurra aquilo e você tem que engolir, né? E o Motus não, ele é mais detalhado, mas ele tem menos agudo, ele só vai jogando as informações e se você quiser você pega. E você começa a pegar informações que você nunca tinha ouvido. Então em detalhamento ele é assombroso também. Desnecessário dizer que eu gostei pra caramba do fone. Eu recomendo o fone por R$4.000, isso é difícil acontecer, geralmente eu acho que é muita grana para um fone. Tanto que quando eu tava ouvindo o Motus mal amplificado, eu tava achando o som bom e eu pensava assim, cara, pô, o negócio é bom, mas 4.000 no banco é melhor ainda, sabe? Quando eu amplifiquei direito ele, eu comecei a pensar, porra, 4.000 no banco é muito bom, mas um Motus também é legal. Então eu acho sim que ele vale o dinheiro, se você tem a grana sobrando, se você quer um in-ear extremamente detalhado, com uma pegada um pouco mais corpulenta, quente, maçuda, ali nos graves e com médios um pouquinho mais espessos, ainda assim mantendo uma capacidade técnica absurda, o Audio Dream Motus foi o melhor in-ear que eu já ouvi. Bom, gente, essa foi a review do Motus, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixem um like e até a próxima.